mais um Pod Mara Vitória. E assim, com muito prazer, né, Mara, que a gente recebe aqui Michele. E assim, vamos bater esse papo, falar sobre a instituição que ela faz parte, né? Verdade, verdade. Um prazer, Michele, recebê-la aqui no Pod Mara Vitória. Sabemos que lá é uma instituição de longa permanência também, né, que traz muitos desafios. Você conduz muito bem, juntamente com Isaura, né, Isaura Brandão. Michele é diretora social atualmente lá na instituição, não é isso? E Isaura, infelizmente, não pôde estar, mas Michele está aqui brilhantemente representando, representando o Albergue Bezerra de Menezes, né? Que elas, na verdade, assumiram o lugar de César Brandão, que fez também muita história aqui em Itabuna. E seja bem-vinda, Michele. Fale um pouco de você, um pouco da fundação da instituição. Esse mês também, que é o mês de junho, né, Vitória? Um mês roxo, que é voltado à conscientização contra a violência aos idosos, né? Então, assim, para a gente estar chamando a atenção também da sociedade em relação a isso. E fique à vontade, Michele. Ex-violeta, né? Roxo, violeta, né? Violeta. Em primeiro lugar, obrigada, né, por estar aqui, uma boa tarde. Agradecer aí o convite, né, por estar falando sobre o abrigo, sobre o dia a dia da gente, as necessidades e o que tá assumindo uma responsabilidade, que Mara sabe aqui, que é grande, porque a gente está lidando com vidas, com pessoas, né, em várias situações. Então, a gente precisa dar um cuidado para essas pessoas. Então, não é fácil, né? Porque essas pessoas não é nem da gente, é de outras pessoas que estão ali, né, para ter o nosso cuidado. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por esse momento e que eu estou muito feliz de estar aqui, representando um abrigo Bezerra de Menezes. Não é fácil, como você falou, receber gente que vem de outras pessoas. A responsabilidade. Aí você recebe aquela pessoa ali, com outros costumes, cada um tem seus costumes, seus hábitos, aí vocês recebem ali agora para fazer parte da vida de vocês, né? E as patologias também, né? As patologias também. Patologias. É verdade. Junto com a idade, vem as patologias. As patologias, isso mesmo. E lá no albergue vocês ainda abrigam as pessoas que são doentes mentais, né? Assim, que ainda tem alguns. Ainda tem alguns, porque na verdade, como a gente ainda não era, né? Só idosos, sim. Então ainda pegamos esse público, né? É verdade, assim, o abrigo, como Mara falou, quem assumia era César Brandão, né? Que é meu pai. Então ele pegava ainda pessoas mais novas, quando fechou o São Judas, ele abraçou esse público. Né, foi solicitado, na época ele era vereador, solicitaram, ele colocou algumas pessoas. Mas, quando a gente assumiu, a gente foi vendo que não tinha condições de ficar com um público desse. Por quê? Porque não tem um psiquiatra dentro do abrigo, né? É um público que não surta, é mais violento. Então, precisa ter uma equipe, né? Verdade, voltada para isso. Então, a gente começou a ver que não tinha condições de continuar com esse público. Temos uma quantidade bem menor, né? Mas ainda temos, porque infelizmente não tem um local para colocar. Verdade. Não podemos abrir o portão e falar tchau, vocês vão embora. Porque o que a gente vê na rua, a quantidade de pessoas com essa patologia é grande. E a gente não pode fazer isso também, porque lembrando que são seres humanos, né? Então a gente ainda tem. Até a gente passou para o Ministério Público, né? Porque aí quem tem que providenciar um local seria o município, né? E a gente sabe que não tem. Então, a gente ainda está dando suporte para esse público, mas lembrando que os abrigos, tanto, né, Balduino, São Francisco e o Bezerra de Menezes, hoje em dia é só para idosos. Isso. A procura é muito grande ainda abaixo dessa idade, mas o abrigo é para idosos. Isso, é verdade. A gente só pode acolher a partir de 60 anos, né? Então, assim, é importante que a população também saiba em relação a isso. A gente não pega não é porque a gente não quer, né? É porque a gente não pode. Então, frisar isso, porque os cuidados, eles são voltados apenas para os idosos. Então, a equipe que está lá multidisciplinar é voltada para eles, apenas para os idosos, porque realmente são públicos diferentes. Então, a gente não tem como acolher
com menos de 60 anos. A gente pode até ter os idosos psiquiátricos. Isso. Né? Que está aparecendo muito, viu? Isso. Está né? aparecendo com muita procura, Isso. porque já está vindo algumas demências, né? Exatamente. Então, mas aí é diferente, aí está dentro, tá da, dentro idade, da idade, né? Aí é diferente. É verdade. Então, a gente realmente agora não pode. É complicado na situação dessas pessoas, porque depois dessa nova lei, que não pode mais ter, né, como tinha os hospitais, as coisas assim, não tem, mas é aí. Eu, assim, acho que o CAPS é só para ir mesmo ali, ver os receitas, passar uma medicação, uma coisa, mas muitas vezes eles precisam de muito mais do que isso. E onde tá ficando essas pessoas agora que problemas mentais? Em casa. Boa pergunta. Em casa, porque quando fechou os hospitais psiquiátricos, né? Então essas pessoas ficaram sem esse suporte. Elas ficam em casa e são acompanhadas pelo CAPS. Entendeu? E agora sim, o CAPS, aí teria que ter uma estrutura no CAPS, por exemplo, se, por exemplo, dá um surto, teria que ter tipo um mini hospital, só pelo menos para medicar, ficar lá, né, pelo menos para se acalmar para depois voltar. O hospital mesmo, porque eles falam, quando tem surto, SAMU e polícia, né? Isso. Leva. Aí chega no hospital, aí dão uma injeção e mandam de volta. Aí a gente tem que pegar novamente, demora muito, já estão de novo. Então é muito complicado um público desse para você ter dentro de um abrigo, né? Então, verdade. E ao mesmo tempo, os que a gente tem, como é que a gente fala assim, ó, vou embora. Não tem familiar, né? Não tem. Ou se tem família, muitas vezes já aconteceu agressão, alguma coisa, ou eles não têm como onde colocar meio pessoas idosas. É uma situação complicada. Eu acho interessante, né, quando Mara falou da pauta hoje, que seria, né, faltou Kátia, né? Isso, Balduino. Aí eu fiquei analisando, né? Eu falei, são mulheres, né? Que agora tá na frente, né? Mara como coordenadora lá do abrigo, tendo na Luz como presidente, mas Mara como coordenadora é quem vivencia ali, né? Como vocês também. E interessante que são 3 mulheres, né? E lá no albergue tem 2, né? 2, Ainda bem que tem 2, né, Mara? Lá tem 2 guerreiras, guerreiras, Então, assim, vocês, engraçado, interessante, que vocês tiveram, né, vieram de famílias, né? Como Kátia também, teve que assumir. Verdade. Mara foi para ali, né, como técnica de enfermagem e ficou no abrigo, né? Quer dizer, deixar o destino dela, né? Né, Michele? Eu digo que todo mundo tem que estar ali por amor. Que ninguém fica, não é pelo salário, não. Não é por amor. Amor por aquilo que você está fazendo mesmo, porque não é fácil. A gente fala isso até para os nossos colaboradores. Que a gente fala, vocês estão aqui por amor. Porque assim. É um desafio diário que a cada dia é algo novo. Né? Que assim, eu tenho certeza que os desafios são os mesmos em todas as instituições, né? Porque o público é igual, né? São idosos. Exatamente. Então, assim, é realmente um desafio diário que a gente se depara cada dia com uma situação diferente. E a gente tem que ter a sabedoria para estar administrando da melhor forma, né? Não é fácil. Então, assim, Michele, começou através de seu avô, né? Isso. Pai de César. Isso. Lá. O abrigo, ele tá por 54 anos, né? Em outubro a gente faz 55 anos. E começou através de Bionô, né? Bionô Repulsas Brandão. Meu avô, ele tinha esse sonho de ter um local assim, né? Então, na verdade, na época dele não era para abrigar, não abrigava. Na verdade, na época dele tratava, era só para tratar algumas doenças. Na época era muito forte a tuberculose. Ah, sim. Né? Sim. Isso, aí então eles iam, aí tratava a doença. Ficava ali. Isso, ficava ali, só como se fosse um período. Período. Sim. E aí ia embora. Então não era como depois que já teve a mudança, que já virou moradia. Que a tuberculose, né? A tuberculose. Que a gente não escutava nem falar naquela época, mas já começou a existir. Ficava em isolamento. Ficava em isolamento. Né? Então aí tinha todo esse tratamento, depois que tratava ia embora. Então, na parte de meu avô, já foi mais para essa parte da saúde mesmo. Né? Aí, depois de meu avô, veio meu pai, que ficou 30 e poucos anos aí à frente. Naquela época, como é que ele mantinha, né, aquilo ali, para poder sustentar? Naquela época, tinha muito apoio de governador, naquela época de CKCM, né?
Semi, o avô, né? Sim. Naquela época dizia que tinha muito apoio dessa parte de governo município. Política, Era, né? era diferente, era bem diferente. Né? Então, eu acho que era eles que davam essa ajuda para ele poder manter. Então, foi através deles. Né? Eu não posso dizer muita coisa assim, porque eu era pequenininha, não vivenciei assim para saber como é que fazia, né? A gente, depois aí veio César, né, que é meu pai, e aí já mudou totalmente aquilo ali, né? Aí já eram pessoas para morar, pessoas em situações de rua, em situações precárias, sem família. Então, muitos vinham sem benefício nenhum, ele aceitava com aquele coração imenso dele, né? De início tínhamos acordo com algumas prefeituras, depois passaram, já não tem mais. Então, de início, muita gente de outras cidades, até de estado, tá ali, que eram Andarilhos. Então, quando a gente assumiu mesmo, muita gente sem nenhum contato com familiar. Então, tinha muita gente sem contato familiar. Então, aí foi assim, aí ele assumiu esse período todo, e de uns 5 anos, quase 6 anos pra cá, que aí Isaura, né, que assumiu, que ela que é da parte da gestora, eu tô como diretora social, me raptou, né, que eu não morava aqui, morava no sul. Você morava há 20 anos, você anos, vinha visitar, né? Vinha visitar. Aí ela falou, não vou aguentar sozinha não, porque não é fácil mesmo, né? Eu digo que é um trabalho bonito, assim, mas não é fácil. A pessoa que tá ali no seu dia a dia é complicado. Mas assim, eu vim, ajudei, vim de início como assistente social, né? Que eu sou formada em assistente social. E aí depois precisava, né, de alguns diretorias para poder ajudar e de dividir um pouquinho a demanda, né? Sim. E aí eu fui para diretora social. E aí eu tô à frente dessa parte social, né? Entendi. São quantos? Lá comporta quantas pessoas? Lá comporta 90, 95 pessoas. A gente chegou a ter 100 e poucas pessoas na época dos viagens mentais. Meu Deus do céu. Era uma loucura. Eu até brinco assim, eu não sei como é que Sandré viveu. Era uma loucura. Mas assim, mas a gente consegue, devido os quartos, a gente não tem, como lá já tem os particulares, a gente não tem. Né? Lá o Balduíno ainda tem, assim, o particular. Mas lá ficam juntos todo mundo? Aí os quartos lá são todos juntos. Separados, né? Homens e Separado, mulheres, não, né? mas e a gente tem 2 alas, de homens e mulheres. Masculino e feminino. Tem aquelas casinhas, né? As casinhas, parece uma vilazinha. As casinhas, era o que ali, assim, as pessoas moravam antes, eram as famílias que moravam ali, por isso que é assim separado? Não. Sempre Não, foi, sempre dividia foi. sua cama Vila, mesmo, né? porque parece uma vila, né? Parece uma vila. Parece uma Não, não vilazinha. tinha família não, sempre foi a pessoa mesmo. Tá. Tanto que agora mesmo o abrigo tem que ser Abrigo Bezerra de Menezes, a gente não pode mais botar albergue. Eu percebi que Porque mudou. albergue, a gente ainda não conseguiu ainda mudar Que antigamente era na albergue. na parte burocrática, mas aí antes era albergue Bezerra de Menezes, na época de meu avô. Mas por quê? Porque realmente era ali, você ia, Albergue tratava mesmo, e saía. entendi. E agora não, é ILPI, então ILPI é moradia. Albergue dá pra entender que você vai ali, toma um banho. Temporário, né? Temporário, exatamente. Então a gente não vai poder mais ter esse nome albergue. Agora que interessante a criação, né? Eu digo assim, a intenção do seu avô. A intenção de um ser humano, né, Mara? E deixar esse legado. E ajudar, né, Vitória? E ajudar. Próximo, Não, é isso. Ele pensar no próximo. Quero fazer isso aqui. É isso mesmo. Que coisa, viu? E ajudar realmente as pessoas que não tinham onde ficar. Esse albergue, né? Que poderia a prefeitura ter um albergue também, né? Deveriam isso de Itabuna já ter um albergue. Itabuna é uma cidade que está crescendo muito, tem muita procura dos municípios vizinhos que não tem essa estrutura, né? Eu acho que essa parte, tanto dos doentes mentais quanto dos idosos, que você vai na rua, você vê muita quantidade de idosos e de doentes mentais. Você vê, não sei nem se pode falar mais esse nome, né? Pessoas, né, com transtorno mental, Então, assim, você vê muitas pessoas ainda nessa parte e não tem um local para colocar. E assim, tá crescendo. Vai crescendo. A cada dia a população idosa, ela aumenta. E será que a gente está preparado para isso? Exatamente. A gente está adaptado para isso, né? Não digo só pela cidade de Itabuna, não. Eu digo Geral, no Brasil, né? Geral, nível geral. Só aqui em Itabuna a gente tem mais de 32 mil idosos.
Entendeu, Vitória? E vamos Então, todos envelhecer. Quem não envelheceu é porque não tá mais aqui, e né? vai aumentar. E vai porque, aumentar. né, por conta do índice de natalidade, as pessoas hoje não estão parindo mais como antes. É isso mesmo. Vai Né? ser o Brasil dos mais velhos, né? Não vai Isso, e ser- aí, como fica? E também, antes, os filhos cuidavam dos pais. E hoje não Isso. tem isso mais. Aí é uma coisa interessante, até que ela falou. Não sei lá, mas a procura da gente muitas vezes são até de vizinhos. Vizinhos, porque estão sozinhos, não tem uma pessoa para ir lá para dar um suporte, eles ajudam de alguma forma, levam marmita, um dia pega, dá um banho ou faz alguma coisa, mas não tem aquela pessoa. E fora, devido até mesmo ao histórico de vida da pessoa, Sim. muitos familiares, muitos filhos se negam a dar esse apoio. Infelizmente, Essa é a questão realidade. do histórico é verdade. Né? Então, assim, às vezes as pessoas se afastam por conta do histórico familiar, o vínculo rompido, Isso. né? Então, resulta que o idoso ele acaba ou numa instituição de longa permanência ou numa casa sozinho, Isso. sem os cuidados que eles precisam. E às vezes, quando eles têm alguns problemas, né, assim, psicológico mesmo, eles vão pra rua e eles ficam sem saber, desorientados. É perigoso. As pessoas idosas. Eu que já estão aí na- encontrei uma senhora desorientada. A senhora mora onde? Ela me deu mais ou menos o endereço. Eu fui levar em casa. Porque assim, eu E tinha. achou? Achei. Peguei, né, botei ela no carro. Onde é que a senhora mora? Aí ela foi falando, eu botei no carro, fui levar na casa dela e falei com a vizinha: olha, eu te ajudo. Mora sozinha, foi? Sozinha. Eu falei: eu te Coitada. ajudo. Ajude ela, faça a comida dela que eu te dou a feira. Aí fiquei um tempo fazendo isso, entendeu? Sim. Dando a feira para aquela vizinha. Pra vizinha fazer a comida dela e também comer também junto, né? E essa idade também o pessoal já é mais teimoso. Você fala, não faça tal coisa e faz. É verdade. Mas é complicado, e tem que começar a olhar, ter um outro olhar para os nossos idosos. Porque, verdade. porque os abrigos, de qualquer jeito, eles também têm uma organização, eles não é de qualquer jeito. A gente mudou muita coisa, acredito que Verdade. vocês lá também. Porque assim, é muito fácil pedir uma vaga. Quando pede a vaga, como era meu pai mesmo, meu pai abria assim a porta, ó, entre. Entre. Mas aí, sem documento, Sem requisito nenhum, benefício, né? sem um parente, sem um responsável. Quem é responsável? O abrigo. Qualquer coisa que acontecer, o abrigo. Você vai para o hospital, o abrigo. Então a gente mudou. Hoje em dia, a gente tem um termo assinado, tem que ter responsável. Não interessa se é um vizinho, mas ele vai estar responsável lá. Por quê? Porque na hora que a gente pedir para dar um suporte, alguma coisa, eles se negarem, tá lá o documentos deles, tá lá o Isso. contrato que eles assinaram, rubricaram todas as páginas. Então tá dizendo ali, eles leiam. Eu tenho preguiça, eu quero ler, não. Então eles têm que ler, porque eles têm que saber o que eles estão assinando também, né? Então, assim, infelizmente ninguém mantém uma pessoa com salário mínimo, né? E aí, quando a gente pede qualquer coisa a mais, é uma confusão. O salário já tá aí. Ou a gente escuta coisa, o salário já tá aí, ou até a gente que tá pegando o salário e você fazendo o quê? Mas esquece que a gente tem funcionários, tem alimentação, eles moram 24 horas de pessoas cuidando, então assim, esquecem disso, né? E muitos debilitados, O custo é altíssimo para uma pessoa. O próprio Ministério, ele preconiza que o valor de um idoso institucionalizado, ele vai de 1.700 a 2.700. Então, como é que essa conta vai bater? Se o salário mínimo ele é 1.621. É verdade. É por isso que as instituições fecham no vermelho. Ainda tem alimentação. Tem tudo. Alimentação, Gasolina, funcionário. Assim, eles vão lá e exigem. Portanto, você tem que ter não sei quantos cuidador. Você tem que ter. Agora é a equipe da gente mesmo. O fisioterapeuta, a gente não conseguiu, né? A gente entrou até via justiça para ver se conseguia alguma coisa. Pelo município não conseguiu. A gente tem que ter, é obrigatório. Eu acho que é uma área que mais necessita, né, Pois Mara? é. dentro da instituição. Aí a gente fez o quê? Contratou. Aí o Ministério necessário. Público foi lá, exigiu mais cuidadores, a gente colocou mais cuidadores. Mas aí, essa conta fecha como? Né? Agora, como você falou, a prefeitura deveria. É difícil, né, a prefeitura ceder, né, para vocês, né, para os abrigos, né? É porque, na verdade, não existe uma lei Uma voltada, lei, uma lei municipal voltada para essa ajuda. Aí seria certidões, né? Que eles falam Entendeu? certidões. Tem que Certidões, por exemplo, Balduino e o Bezerra de Menezes tá com problema nas certidões, né? Já não é o caso do São Francisco. Mas, independente disso, são os abrigos que acolhem quem?
se não fosse os 3, essas pessoas, Três já tem abrigos, muita realmente, gente na rua, e se não fosse os abrigos, qual é a situação? Se eles não têm nada público. Três. É. Será que tem outras cidades aqui? Tipo Conquista, que tem abrigos, que tem assim, essa. Tem as instituições. As instituições? Tem, Tem, né? Vitória. Tem. Mas tem 3 como Itabuna, será? Não sei. Eu também não né? sei. Tenho E conhecimento. muitos são particulares, mas, vão cobrar Isso, tal valor. é. Você Eu sei paga que- se quiser. Uma é. pessoa mais humilde, que não tem condições, ou uma vizinha que tá tentando ajudar, vai fazer o quê? Eu Vai sei pagar que um valor os desse? valores são altos. Uma das coisas boas é Luas que fala, né? Que É o BPC, né? você, que idosos que nunca contribuíram têm o direito, né? Tem esse Então, direito. antigamente não tinha isso, né? Tinha mais dificuldade também, né, É. para dar entrada, para E poder outra se- questão também é quando já vem cheio de empréstimo, né? É, Ou fizeram, ou a família que fez. E aí, quando isso E acontece? antigamente, a gente ainda pegava, né? Hoje em dia não tem mais condições. Porque se nossa conta já não fecha com salário não mínimo, tem condição, né? Nossa Porque conta às não vezes, fecha. é como o Michele falou, o próprio idoso faz, outro sofre a violência patrimonial, né? Que um familiar vai lá, faz um empréstimo, fica com dinheiro, né? E aí fica aquele idoso ali com a deficiência do salário. Tem muitos aí- passando por isso. E às vezes o desconto é muito grande. A gente recebendo R$700, né? Gente recebendo R$700. É. A gente tem uns casos até bem assim, mais graves lá no abrigo também, que a gente entrou via Ministério Público, né? De pessoas mesmo, de abandonou, deixou e usou, a pessoa tá recebendo praticamente quase nada, né? Mas a gente tem o outro lado, né? É o lado do E a coração. gente vai fazer também o quê? Então, a gente vai pegar a pessoa e fazer o quê? Né? Então é uma situação complicada. Por isso que a gente realmente tem que ter os critérios e tem que ser firme nos nossos critérios. Às vezes a pessoa não entende. Acho que a gente tá exigindo coisa demais, né? Mas, É enjoado, mas assim, aí quando fala assim, hospitalizado. Ah, mas eu estou trabalhando. Ou eu não tenho quem vá, não. Aí faz o quê? Aí o hospital, ou se a gente leva pro hospital, já é crítica, né? Mas por que eu não trouxe antes? Porque não sei o que, não sei o quê. Porque você não vou ficar, não tem ninguém para dar comida. Mas assim, não entende que a questão não é essa. Nós somos abrigo, a gente tem um cuidador, e o cuidador tem que cuidar de quantos mais que já tá lendo o abrigo. Esse ponto aí realmente é um ponto-chave que a gente tem muita dificuldade nas instituições. Quando fala internação, né, o idoso vai ficar internado. Pronto. Aí é que vem o problema. Porque assim, quando entra, a gente explica, né, que quando hospitalizar ou precisar até de uma consulta ou exame externo, tem que ser alguém da família ou responsável para poder estar levando, encaminhando esse idoso. A não ser que seja algo emergencial, passou mal e tal, tem como a família acionar Aí naquele essa momento. que a gente pede pra ir. Aí vem SAMU, a gente leva e tal, mas o acompanhamento é feito pela família. As instituições, ela faz o quê? A visita, dá o suporte, né? Precisa de alguma coisa, né? Traz a suja, leva a fralda e tal, enfim. Mas não tem como ficar lá, disponibilizar um profissional da instituição para estar lá. Nós temos lá 85 idosos. Quando tira um cuidador, como é que fica o restante? Porque você já tem um desfalque na equipe. Na equipe. Né? Então não tem como. Mas as pessoas não entendem. Agora imagine também você ter lá quase 100, você ter lá 80, né? E 5, né? Mais ou menos, né, Mara? 85. E ir pra levar pra fazer exames, hein? Você imagina aí. Pense. Acompanhar, Se marcar tivesse mais exame. 10. No mesmo dia. Esses dias foram 5, né? 2 para laboratorial, outro para exame de imagem, outro teve que levar numa E tem que UPA. ter pessoa acompanhando. E aí, como é que a gente vai E fora disponibilizar? que a pessoa que tá lá dentro tem que deixar organizada, arrumado, separar tudo que tem que levar, tem que ter toda uma organização, né? Aí a pessoa ainda tem que ficar saindo. Então, assim, ou a gente dá também, fala assim pra família, né? Se vocês quiserem, a gente vê um cuidador que esteja de folga, que já conhece pra acompanhar, e paga o aplicativo. Né? No dia que a gente pode ajudar, a gente não se nega. Exato. Mas, infelizmente, quando a gente pede, aí começa a falar. Mas e o salário dele? O salário dele tá aí. A gente escuta muita coisa. Quando o contrato desse tamanho, ou do vacina e o contrato, a letrinha desse tamanho. Gente, mas aí tem dúvidas, pergunta, né? O que é que eu tô assinando, tá certo, não tá certo? Precisa perguntar. Né, se tem alguma dúvida, mas é como a Mara falou, a gente explica tudo. Tudo é explicado, mas na hora que solicitam eles para qualquer coisa, é uma briga. Eles deveriam ter um alívio, falar, tá bem.
em que a gente está comunicando, né? Qualquer coisa que sai do eixo em relação ao idoso, né? Qualquer anormalidade, a gente comunica para a família, que a família tem que ser o primeiro a saber, né? Olha, não tá bem, olha, tá com a virose, olha, ele não se alimentou. Então, assim, é importante. Já tá na hora de medicou, não passou, já tá na hora de vocês começarem a ver aí a questão de levar no hospital, né? Porque para não piorar e depois dizer que aqui que negligenciou. Então, a gente fala também, tudo é passado, tudo é explicado, né? Lógico, como ela falou. Em caso de uma urgência, a gente chama SAMU, a gente dá entrada no hospital, mas a gente avisa a família. Além de vocês estar atento, vocês têm que estar atento ali, além da sua família, da sua vida, você tem que estar atento ali a várias outras pessoas, né? O seu olhar. É vidas, né? Se comeu, se não comeu, se não tomou banho, se trocou de roupa. Se não quer tomar o remédio. Não quer tomar o remédio, além de tudo isso aí. E os abrigos têm a cobrança de fora, tem Ministério Público, tem várias fiscalizações. Conselho do Idoso, e tem várias fiscalizações. Então não é assim, a gente também precisa andar na linha, né? Nós somos cobrados. É verdade. De qualquer forma. Eu sei que, como eu digo, é por amor, viu? É por amor e muito amor. Agora eu fico imaginando, sabe o que? É a saúde mental de vocês, que eu fico assim. Tem que ter, eu fico olhando, vocês são jovens, gente. Entendeu? Uma coisa é alguém levar lá uma doação, fazer uma doação, uma caridade. Eu fiz uma caridade. Fui no abrigo, visitei, abracei, né? Assim? Dei isso. Agora, uma coisa é você tá no convívio do dia a dia. Tá no convívio. E como eu falei pra ela, sabe, domingo é feriado, você pode não estar presente, mas você tá atenta lá o tempo todo. O celular tá ligado, o celular o tempo todo, você tem que dar atenta. É a equipe que você tem que estar, né, ali administrando, que também não é fácil. A equipe também, é verdade. Ainda tem isso, Tem a equipe também, por isso que a gente precisa. Porque eu acho hoje que a maior dificuldade que eu vejo também é você ter pessoas hoje que têm essa mesma disponibilidade, mesmo que esteja, a pessoa está ali ganhando, é o trabalho dela, mas tem gente que tem um coração bom para estar numa instituição dessa. Tem pessoas que vão ali como profissionais, mas que eles amam o que fazem. Já tem outros que já são mais, né, secos, não, tô aqui porque eu tô ganhando meu dinheiro, entendeu? Então eu acho que hoje essa nova geração tá ficando mais difícil ainda. Entendeu? É o olhar humano. Em questão desse espírito humanizado. Mas a gente fala logo, fala assim, não tem como. Aqui você tem que ter amor, porque assim, ó, pra ser um cuidador, que eu vou elogiar bastante eles, não é fácil. Porque quem tá ali no dia a dia, pra você pegar um peso, daqueles acolhidos que são acamados, vão trocar uma fralda, tá ali em contato com, né? Com número 2. Com tudo, com banho, homens que você tá ali pegando no corpo, é mulher, e tem de tudo. Não é fácil mesmo. O que eles estão fazendo. Então, assim, se você vai também pra fazer de qualquer jeito, não adianta. Não. Por isso que a gente fala assim, o pessoal tem que estar ali por amor. O pessoal dos serviços gerais tá ali, mexe com cocô, mexe com xixi, sujeira, com coisa que fazem no chão, que limpa. Não é fácil, gente, não é fácil. Não é brincadeira realmente, entendeu? Aí a pessoa tá ali por valor, como eu até brinquei, né? Tem os abrigos, infelizmente, gostaria de pagar bem mais, né? Gostaria de, se pudesse, né? Não e assim, eu costumo dizer que o cuidar não é para todos. Não é para todos. É para os escolhidos. Porque realmente não é fácil, é um trabalho árduo, é puxado. A gente gosta do que faz. Né? A gente tá lá porque gosta do que faz. Porque quando percebe que a pessoa não se identifica, ela não fica, Vitória. Agora é interessante a gente estar trazendo, né, Mara, esses assuntos mesmo, assim, é muito bom, porque muitas pessoas vão assistir também, e saber, né, a dificuldade que existe, quando chega ali, quando tá tudo limpinho, as pessoas só fazem uma visita. Isso. Entendeu? O que tá por trás disso aí? E às vezes, Vitória, vem com olhar de crítica, viu? Eu já ia falar isso, da crítica. Vem muito com olhar de crítica. Né? Não olha o lado bom da coisa, olha apenas o lado ruim, né? Às vezes o idoso limpou, a gente lavou ali, limpou e tal. O idoso foi lá e acabou de fazer um xixi ali, naquele canto. Menina, que tá um odor de urina. Aí bem na hora chegam pra fazer alguma coisa. Sendo que já foi lavado. Só que o idoso, ele não tem noção. Ele vai lá e ele faz o xixi, os meninos lava de novo, vai lavar de novo. Mas justamente naquele momento passou alguém, passou uma visita, passou um familiar.
né? Então, assim, já olha como se a instituição toda estivesse suja, né? Ou toda estivesse com odor. Então, não é dessa forma, né? A gente está ali num lugar em que tem o quê? Idosos, Idosos, né? Não é uma creche, é um lugar que tem idosos. Então, assim, muitos estão dementes ou psiquiátricos, como a gente falou aqui há pouco instante. Então, não tem noção de muita coisa. Por mais que a gente fale, olha, vá fazer no banheiro, meu filho. Não faça aí, não tire a fralda. Mas eles não têm jeito, noção. Pega, joga lá assim. Não tem noção. Ai, não quero tomar banho. Tem uns que é bravo lá pra tomar banho, quer bater nas cuidadas. Não é fácil, não. Não é fácil, não, porque parece que chega uma idade que eles não querem mais o tal do banho. Não querem. Nesse tempo frio, então. Meu filho. Aí os que ainda têm uma força, que ainda caminham, as meninas falam, vamos tomar banho. Uma briga, querem bater, querem... É complicado o perfil deles também, pessoas assim, mais... Principalmente os homens, né? Os homens, mais agressivos. Os homens, O que eu percebo muito do perfil dos homens e das mulheres lá, as mulheres já vêm de alguma... Aqui a procura das mulheres está aumentando. A gente não tinha tanta procura de mulher, até que a gente passou um tempo com bem poucas mulheres. Então, aumentou bastante. O quadro que eu vejo das mulheres é depressão. Devido a algum problema que teve, alguma coisa assim. Algum trauma, né? Algum trauma do passado. Esquizofrenia que veio devido a alguma coisa. Eu vejo mais isso. E os homens não. Eu vejo pela postura deles mesmo, devido a alguma coisa que eles fizeram mais jovem. Isso. Né? De abandono de família, de abandono de filho. Alcoolismo. De alcoolismo, muito. Em parte de alcoolismo. Muito mesmo. É verdade, aquele homem que ele se voltou para a família, raramente os filhos vão colocar, né? Mas vão dar um jeito. No último caso. Isso, só se não realmente não tiver jeito. A gente tem vários casos, né, Vitória? Lá tem mais homens, Mara? Tem mais homens. Lá também é mais homens. Olha, para isso é interessante, né? Ter um olhar para isso, né? Nós também observar isso, né? Porque tem vários casos. Tem casos em que o filho, né, é só um filho, como é que vai cuidar, né? Aí tem que trabalhar, aí coloca, mas dá assistência, né? Graças a Deus, com esse novo modelo, né, de LPI, que vem com contrato, vem com documento e tal, as famílias assistem melhor os idosos. Eles vão, fazem a visita, levam alguma necessidade e tal, porque antigamente eles deixavam lá, praticamente assinavam lá um termo de responsabilidade e tchau. É um descarte, né? Até colocava lá um endereço falso, telefone às vezes falso, Meu Deus. né? E tchau. É tanto que nós temos lá alguns idosos ainda, né, desse perfil que tem 20 anos atrás, né? A gente também tem nós temos alguns lá ainda que não tem família nenhuma. Que foi dessa leva aí, dos 20 anos atrás, que as pessoas chegavam e depositavam lá. Sumiu, não acha nem mais, nem acha em lugar nenhum, assim, não entra mais em contato. Isso. Não acha. Hoje com esse novo modelo, isso diminuiu bastante, essa questão do abandono, né, vamos dizer assim. Claro que tem alguns, por conta das particularidades, né, não pode estar visitando toda semana, mas eles vão, eles visitam, eles acompanham, né? Então, assim, às vezes tem alguns que não têm filhos, que são sobrinhos, aí já se torna mais difícil, né? Ele fala, eu não tenho essa responsabilidade, mas você que colocou, vem, ali precisa de você, é responsável, né? Ele precisa ser responsável, né? Isso, é responsável, né, de certa forma. Mas a gente faz essa busca ativa, aí já aciona a assistente social, né, Michele sabe disso, quem é a assistente social, e vem a psicóloga e tal. A equipe, na verdade, ela é acionada para estar trazendo esse familiar ou esse responsável de volta, né, porque ele não pode deixar abandonar o idoso lá e achar que ele é só responsabilidade da instituição. É isso mesmo. Que na verdade não é o que a gente fala assim, quem tá dando cuidado para dentro. Né? Ali a gente está dando cuidado, porque às vezes eles não têm condições de cuidar em casa, às vezes é um acamado, como muito que eu vejo, estou vendo muita coisa também, um idoso tomando conta de outro. Ah, muito. Então, assim, a gente não vai julgar todos os casos. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Hoje a gente tá aqui, tá brincando, tá falando, tá as coisas, a gente não sabe o dia da gente de amanhã. Então, às vezes, a família não tem condições, tem um filho só, tem que trabalhar, ou é uma outra pessoa idosa que cuida, não tem condições de pegar um peso daquele. Então, assim, mas o que a gente pede, pelo menos, que seja presente, porque eles sentem, né? Eles ficam tristes, eles sentem. Tanto assim, o abrigo lá, o Bezerra de Menezes, decidiu não fazer mais Dia das Mães e Dia dos Pais. Então, assim, para as mulheres a gente bota o Dia da Beleza. Os homens a gente bota um dia da alegria, uma coisa assim diferente. Porque eles ficam esperando. Não vincular. porque assim, um pode ir que vai o filho, e o outro já não vai. E aí vai saber o que vem na mente deles
né? Com tanto É muito bom tempo observar isso. de abandono. A gente decidiu fazer muito isso. A gente lá, a gente teve essa observação também, porque a gente fazia no dia, Sim, né? sim. Dia dos pais, dia das mães, no dia. Só que o que é que a gente observou isso? Que alguns filhos não iam. Então, outros iam e o outro ficava triste. Aí, hoje a gente até faz, mas não faz no dia. No dia. A pra não gente vincular faz muita data, né? Isso, a gente faz um outro dia e fala assim, não, essa festa é da instituição pra vocês, em homenagem a vocês. A gente chama os filhos. Se eles quiserem ir, beleza. Se não, a gente deixa bem claro pra eles. É uma festa nossa pra vocês. Ter esse cuidado. Pra eles não Tem que ter. ficarem tristes, entendeu? Porque tem que ter realmente esse cuidado. acontece. É um cuidado até no ser colégio humano. hoje em dia também, escola, porque tem uns que os pais não são presentes na vida de uma criança. Aí você já pensou numa festa, a criança tá vendo os outros pais indo, abraçando, beijando, e a criança tá ali? É a mesma coisa pra eles, independente, é o que eu falo sempre. Não interessa o que eles fizeram sentimento, dali né? pra fora. Eles podem ter feito o que foi lá da fora. Ali dentro, pra gente, eles são seres humanos. Vamos entrar em contato com a família, vamos tentar esse convívio. Tem uns que se negam por casos graves, né? E a gente não tem realmente um filho quebrado também por dentro, não é fácil, né? Porque tá ali uma idadezinha, tá idoso, que foi um amor de pessoa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente não... Mas a gente tenta fazer pra eles não ficarem tristes, porque assim, já é uma rotina tão estressante deles ali dentro. É sempre aquele ambiente... Confinado, né? Mas por mais que eles tenham... Por mais que É. tenham as atividades, as festas... Mas eles não saem, mas né? não saem. É a mesma coisa da questão. Podem abrir o portão e deixar sair. Quem vai ficar de olho no idoso, ser atropelado no meio da rua? E Ali, tomar uma cachaça. E, né? Aí vai voltar bêbado, aí pode tentar contra ou não outra voltar, pessoa, ou não voltar. Cair. Aí tá lá a responsabilidade assinada que tá dentro de um abrigo. Aí vai TV, vai blog, vai não sei o quê. Falar assim, mas tava lá dentro do abrigo. A família é a primeira a falar, né? Aí, cadê? Tava com cuidado de vocês e cadê? Como ficou? Como é que deixou? Então a gente não deixa. A gente faz assim, questão de que chegue sábado, domingo, eles tirem um pouco, peguem pra jantar, saia, mas é pouquíssimo. Da parte da gente é pouquíssimo. Eles preferem ir lá dentro e fazer a visita lá. eu acho que fica até mais triste também quando Tirar sai pra eles. voltar, não é? Tem uns casos que realmente não é muito aconselhável, não. Porque vai dar um trabalho depois pra voltar. Mas são pessoas, como ela falou, confinadas assim, a vida deles ali. Porque a gente tem o direito de ir, de vir, né? Então, pensa eles que não pode estar fazendo isso. Lá a gente tem idoso que sai. Só que a família ela tem que preencher um termo se responsabilizando por essa saída. Entendeu? Sai com a família ou Sozinho. É mesmo? Sozinho. Pode. Entendeu? Se ele tá lúcido, né? Por eles, Se ele tá Só que, a partir do momento que ele sai do portão pra fora, como o Michele falou, que ele tá no abrigo, a responsabilidade dele é nossa, Isso é do abrigo, certo? Ele pode sair, agora com autorização da família, né? Não, eu me responsabilizo Assinando, né? assinando um documento, né? Se responsabilizando dele do portão pra fora. Então, ou em companhia da família, ele pode ir. Na verdade, a gente Passar o final de pede semana, que seja acompanhado pela família. Agora, lógico, é porque nenhum dos familiares optaram por ele sair sozinho. Até mesmo porque a gente tem muito caso de alcoolistas, né? Então, se sair, o primeiro lugar que vai parar é um boteco. Com certeza. Então, não tem muito o que fazer, né? Então, aí vai voltar. Aí depois volta, assim. A gente trabalha com muitas mulheres. A gente não sabe o que pode vir fazer, né? Ou causar alguma situação, ou sei lá, ele não sabe. Né? Então tem que ter cuidado dentro também. Eles têm o direito de ir e de vir, mas eles estão dentro de um lugar que tem uma organização. Isso. Né? Então, e tem isso, o horário de retorno. Horário de retorno. O horário de Isso. retorno lá é até às 17, no máximo. Aí se não voltar, vocês comunicam com a família? Que É, voltou, se não chegou até às 17 horas, a gente entra em contato com a família, olha, tá por aí na sua casa, ou ele falou que em algum lugar, porque até esse momento não Voltou. retornou, entendeu? Então, assim, graças a Deus, o máximo que foi até 17h30 que a gente ligou e tal, mas quando foi 17h30 chegou. Mas assim, nunca houve além disso, não. Mas se ocorrer, a gente tem que comunicar a família para poder a família imediatamente já sair numa busca, né? Porque é preocupante. Um que saía sozinho, que a gente sempre deixava e tudo, da última vez que ele saiu, ele veio com cheiro De álcool. de álcool. Então é uma questão assim, realmente muito, pra gente, muito complicada mesmo. Essa questão de sair sozinho, né? A gente prefere que pegue o final de semana, passe,
Faça um Sim. almoço leve, mas como eu falei, existe perfis e perfis ali dentro, né? Pode ter um que leve e depois vai dar um trabalho para voltar, né? É, Porque nem todos estão ali com a vontade que quer, né? Não é todos que estão ali. É mais por uma necessidade. Às vezes psiquiátricos, né? Não, e morando numa situação, eles fazem antigamente até faziam umas visitas, hoje em dia a gente pede que traga até o abrigo. Mas assim, uma situação precária, assim, de casa, de lixo, de cada situação, como é que o ser Acumuladores, humano né? vive numa situação daquela, não é só homem, não, mulher também. Uma situação daquela que desumana de viver, não tem como a pessoa viver. Então, aí não tem. Aí outra coisa, você tirou da casinha que eles moravam, né? O apego. Né? Do apego. E aí eles não vão aceitando, aí tem aí a depressão, aí tem. Não é fácil. A aceitação. Então, a aceitação não é fácil. Aquele jeitinho ali das casinhas, eu acho até legal, porque eles sentam na porta ali, como se fossem os vizinhos. Os coqueiros, pô, bonitinho. Legal demais. Se pintou, ficou todo bonitinho. A gente queria, na verdade, abrir mais para as mulheres, que as mulheres, na verdade, o espaço ficou menor do que o dos homens, né? A gente não junta porque a gente tem muitas ainda psiquiátricas também, e aí o libido avançado, e aí a gente não sabe numa dessa, né, que pode acontecer, então a gente não prefere não. Então a gente As mulheres também, aquele estilo ali, aquele modelo das mulheres? Só que a delas é mais juntinha uma da outra. Né? Aí não tem um coqueiro assim no meio, o deles é mais espaçoso, né? Mas aí a gente procura, tipo assim, todas a festividade que tem, aí a gente coloca todo junto, mas todo mundo observando. Sim, a equipe. Eles dançam junto. Aí eu acho bem legal, assim, sabe? Mas, assim, na hora do almoço, a gente tem o refeitório das mulheres, mas a gente prefere trazer pro dos homens, que ele é maior, né? Mas ir pra tirar elas daquele ambiente. Mas até elas, tem umas que a gente fala, bora fazer tal coisa. É uma preguiça. Não querem levantar da cama, não querem fazer. A gente fala, não pode, tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa. Lá tem uma equipe, você tem uma equipe técnica. Tem, isso. A gente tem uma equipe multidisciplinar que fala, né? Que a gente tem, então, a enfermeira, né? Os cuidadores. Aí a gente tem agora a fisioterapeuta. Aí a gente tem a nutricionista, assistente social, Dori, que é a psicóloga. E aí a gente tem os funcionários, né? Da parte do escritório, a gente tem o manutenção, aí tem um rapaz que é um motorista, que ele vem 2 vezes na semana pra gente, que a gente conseguiu aquela Kombi que a gente tava sem carro. Ficou depois um tempo, que queimou, da gente pegou fogo. Que aquilo foi uma tristeza, aquilo ali doeu tanto no coração que nem imagina. E aí uma família maravilhosa, no aniversário de 50 anos, eles fizeram isso aí de um deles da família e deram essa Kombi. Graças a Deus, está ajudando a gente bastante, né? E isso, né? É bom, né? Que cabe mais, mais pessoas, se quiser também colocar algumas coisas, né? Aí tem a portaria, tem tudo isso, né? E conta aí quantos funcionários tem. Tem quantos funcionários lá? 30 e poucos, eu acho. Essa média, lá também tem essa média. Porque todos voltados para o cuidado. Todos voltados para o cuidado. Não é fácil. Alimentação, mas 30? Cozinhando mais ou menos 36, 34, por aí, dessa faixa. Você tem quantos lá, Mara? 34. Nessa faixa, quase não. Aí pensa a pessoa cozinhar para não sei quantas pessoas. Eu até falo assim, gente, a comida que vem, não é, se vocês quiserem, vocês podem ir olhar lá. Não é miojo, não soja, porque a soja é uma carne até saudável, né? Mas você vai ver, é frango, é carne, todo dia eles comem bem, é ovo, é coisas que... Porque eu acho que a alimentação, principalmente do meio-dia, é muito importante. Sim. Né? Então, pensa aí, bota na ponta do lápis. A gente fala para uma família, se você fosse ter um familiar para ter uma psicóloga, um fisioterapeuta, para ter aplicativo para pagar, para ir fazer as coisas na rua, voltar, pagar aluguel, pagar... Não fecha. Comida todo dia, que tá caro, que não tá barato. Né? Não é fácil, não. Não fecha. É caro. Precisa, acho que todos os abrigos, um olhar diferente, né, da população, que graças a Deus existe muitas pessoas boas, a gente acha assim, hoje não tem tal coisa. De repente, aparece, né, as doações. A mídia, é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. E se tiver a medicação, vocês compram também? Então, a medicação, a gente fez um acordo com a família. Os que são pela rede pública, aí a gente consegue as receitas e a gente pega. O que for comprado, aí a família precisa trazer. Porque tem muita gente que vai gastar uns R$300 só de medicação. Isso, tem medicação. Aí você tirar do valor que já está dentro do abrigo, que já não é o suficiente, não tem como. Então aí a gente já faz o combinado, aí você precisa trazer.
Mas é que a gente falou, tem uns que cumprem, tem outros que não cumprem. E aí, esse é o problema da Como gente. você estava falando, ainda tem essas pessoas do bem, né, de Itabuna, Tem. que lembra na hora das doações, né, Mara? Grupos maravilhosos, É, né? sim, Grupos que ajuda maravilhosos. muito, É. muito, muito Itabuna do Bem. Itabuna E agora do mesmo Bem, teve o Rotary, né? Como é que O foi? pedal solidário foi ótimo. Foi, Muito né? bom. Só não acho que não deu mais pessoas, porque eu acho também, eu até falei coisa, a data. É, Acho que é uma data muito festiva. foi. Então aí pessoal Feriado, feriadão. feriado, Porque quinta foi feriado, Quinta então foi muita gente feriado, viajou. verdade. Mas só a intenção boa deles estarem ali ajudando a Poderia gente. todo ano fazer isso. Eles estão no quarto pedal. Ah, é, né? Estão Nessa- no quarto essa pedal. mesma- E eles sempre são voltados a ajudar, só que eles focam, a cada evento eles focam em instituições diferentes. Agora ele juntou os três. Isso, agora juntou as 3 instituições. Tem muitas, né, aqui para ajudar, na verdade, não são só os abrigos, né, para idosos, tem outras Tem outras o pessoas cuidar, também. né? Como é o nome? O núcleo cuidar. Núcleo cuidar. Tem o GAC, tem outros Tem o também. GAC, é verdade. Não, tem várias. Tem muitos precisando aí de carinho, de apoio. É, o e- GAC realmente é uma instituição que é também muito triste, né? Ver as crianças as com crianças, câncer. Não, Assim, a Sociedade de Itabuna, o que eu acho interessante, Michele e Mara, que são pessoas de corações bons. Eu vejo isso em Itabuna, né? São mesmo. Pessoas que têm sensibilidades, os LAI, os Rotaries, né? Maçonaria, maçonaria, as igrejas, Maçonaria, Deus, muito as também. igrejas, eu vejo um povo bom, o povo de Itabuna, que gosta as de igrejas ajudar, gostam né? muito de fazer as visitas, aí eles fazem algum evento, aí sempre leva alguma doação. Isso aí a gente não pode falar. E graças a Deus, que às vezes associo também um abrigo muito ali ao Bezerra de Menezes, que é o centro espírita, né? Sim. Que tem a ver um pouco, sim, porque meu avô começou, foi dali, né? A história foi tudo dali. Verdade. Mas assim, que eles fazem também um trabalho maravilhoso No com centro esses espírita, abolidos. não é? Meu Deus do céu. Eles levam na terça-feira, eles dão lanche. Aí é um carinho tão grande. Agora eles vão fazer a festa deles de São João. Pediu para levar 10 deles, que eles estão dando de cortesia. Oh, que bom. Né? Então, assim, eles fazem um trabalho maravilhoso. Tenho até que agradecer muito esse pessoal ali do Centro Espírita, né? Mas, assim, independente, nós aceitamos todo mundo, que seja pro bem deles. Sim. Oração sempre é bem-vinda. Tudo que seja pro bem é bem-vinda. As Não tem esse portas problema são de religião. abertas, Seja pro bem, é bem-vinda. Agora, seu São João vai ser que dia? Então. Então, São João... Pode convidar as pessoas para ajudar, São né? João, vou pedir para ajudar. Infelizmente, não pode, assim, abrir para todo mundo, né, que queira ir. Mas, assim, quem quiser ajudar, né, é dia 17, às 4 horas. Estamos precisando ainda de comidas típicas, refrigerante. Contamos com a ajuda de vocês. Eu vou deixar o telefone aqui, quem quiser entrar em contato comigo, é o 739-9100-5124. Dia 17, é? Dia 17 agora. À tarde, né, Michelle? À tarde, 17 vai ser na terça? Não, na quarta. Sinta se quarta, convidar né? já, né? Obrigada. E qual a necessidade maior nesse então, momento que eu sei que tem? Então, no momento é proteína, né? Proteína, hoje em dia o gasto maior da gente é proteína. Então, aí fora a proteína, a gente tem os produtos de limpeza, porque limpar todo aquele ambiente não é fácil. Saco de lixo, que às vezes, meu Deus, quando a gente vê, não tem um saco de 100, que a gente precisa mais reforçado mesmo. Né? Tirando isso, é o café, biscoito, na verdade, as que a gente precisa mais é café, pessoal, biscoito, coisa, aparelho de barbear, que vai tantos aparelhos de barbear, quando a gente vê não tem mais nenhum lá, aí corre, liga que a gente se torna pedite. O pessoal vê, tem um rapaz no mercado, falou, é aquela sua preferida, te pedindo, aí ele dá risada. Mas assim, o que vocês puderem doar nesse frio agora, né? A gente até conseguiu uma doação de cobertores. Mas a gente pede capote, né? Quem tá precisando de cobertor, até a gente não tá precisando tanto, não. Toalha e lençol. Toalha e lençol. Porque para secar, né, também, né, Michelle? Eles fazem muito na cama. Então, todo dia lavando, o lençol não fica, né? É verdade. Então, uma roupinha quentinha, meia, né? Então, tudo é bem-vindo. Meia, realmente. Tudo é bem-vinda. É porque o idoso, ele sente muito frio, né, Vitória? Então, assim, é como o Michele falou, no frio, parece que aumenta mais, né, a quantidade de urina. Então, assim, a parte da vasoconstrição, eles fazem mais xixi. Então, acaba aumentando o número de roupa suja, né, e tem que ter a roupa limpa para poder estar repondo, né? Seca, né? Então, o lençol e a toalha e capote para eles, agora meia, é bem importante pra gente. Graças a Deus, fralda, a gente
com essa farmácia popular, as coisas não tá tendo mais problema, né? Então, glória a Jesus. Não tá tendo mais problema nenhum. E a proteína, porque a proteína é proteína, né? Não tem jeito, não é muito pesado. Não pode faltar, né? Não pode faltar pra alimentação deles. Até no café, né? Tem que ter. A gente coloca o ovo, né? A milharina do cuscuz, coisa que a gente achava que nunca um dia ia precisar, hoje em dia a gente diz que precisa. Infelizmente, né? É porque é altos e baixos, né? A instituição. Tem coisas Tem época que doa bastante, tem épocas que a doação, que a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, Porque o né? cuscuz todo mundo dá. Aí tem hora que falta, né? O cuscuz também. E eu queria só deixar assim um recado para as pessoas. Não pense que uma doação que você acha que é pouca, você não deve levar. Você está enganado. Às vezes é a doação do dia que a gente precisa. Os pães, doem padarias, panificadoras, doem muito. Vocês conseguem doações de pães? A gente tem umas que já são fixas. É mesmo. Ok, por dia? Depende. Porque, na verdade, são doações também de outras pessoas que já deixam pago na panificadora e aí eles, coisa boa, e eles né? doam, né? Chega o pãozinho, né? Ajuda muito, né? Ajuda E come, bastante. viu? Come esses remédios da Ajuda, fome. minha filha. A gente tem uma doação lá do pessoal do presídio, Ainda né? tem do presídio também. Que é Então, três ou 4 vezes no mês, né? Depende Pãozinho bom deles, né? da escala. Um pão muito bom que eles distribuem entre as instituições do município. Isso. Aí tem uma escala mensal. Aí eles são 3 ou 4 vezes, a gente também. Aí tem Tem vários. Aí eles acolheram vários a PAI. Várias instituições são beneficiadas, graças a PAI, Deus. né? Que o pessoal... Até a PAI. É. É todo mundo Que precisando, precisa, né? Da assistência de tudo. E também que e o município, né? Sabendo que estamos aí acolhendo os idosos, né? Agora aqui em Para Itabuna, dar uma atenção maior. em Itabuna não tem uma instituição para criança, né? De acolhimento, assim, de crianças, tem né? tem as creches, né? Mas tem, acho que de acolhimento, mas que não... De infrator, né? Isso, menor infrator. Infrator. Mas tem também aquelas em que as crianças em situação de vulnerabilidade têm umas residências que elas ficam, mas não é identificada. Não pode, Não divulgam, não. Não é identificada, mas tem. Tem, né? Tem. O município Porque realmente não é divulgado. Não é como o abrigo da gente que a gente divulga e tudo, não é divulgado. Que aí também acho que é do município, né? Itabuna aparenta uma cidade rica, mas é uma cidade ainda muito cheia de muita carência, né? Tem. Muita gente carente ainda, muitos bairros, né? Da periferia, muita gente que precisa de ajuda ainda nas periferias, né? Tem gente que acho que nunca andou nas periferias de Itabuna. Pra ver, né? Pensa que Itabuna é só os prédios. A realidade é... E Itabuna é uma cidade que cresceu muito também, né? verdade. Então ela acolhe muitas pessoas de outros municípios menores, né? Então ela precisa realmente ter uma estrutura maior em hospital. Cresce a cidade, cresce os problemas, né? Cresce os problemas, isso mesmo. E aí o problema não acompanha, a cidade não consegue acompanhar. É isso mesmo. O problema é esse. Vamos deixar uma mensagem aí ao povo de Itabuna aí que estiver nos assistindo, Michele. Saindo aí do seu coração. Então é assim, né? Eu queria só deixar ali, né, que estamos situados ali na Avenida Bionô Rebouças Brandão, que foi uma homenagem a Bionô, né, meu avô, 720 no bairro Antique. Que vocês olhem com mais carinho para esses abrigos, né, que as pessoas estão lá, eles necessitam até de uma palavra. Às vezes não é nem uma doação, é uma palavra, né? Tire seu tempo um pouquinho para fazer o bem, né? Fazer o bem sempre é tão importante. Antes de fazer uma crítica, eu posso ir visitar, deixa eu ver se é verdade o que estão falando. Posso ser um voluntário, quero ajudar vocês em algum dia, fazer alguma coisa, né? A minha mensagem, na verdade, é essa. Fazer o bem. Fazer o bem sem olhar quem. É verdade. Verdade, Michele, é verdade. E que o respeito aos idosos nunca envelheça. Isso. Né? Lembrando que Porque todos nós estamos chegando, né? Porque a gente, se Deus permitir, né? Nós seremos os idosos de amanhã. Então, eu quero ser tratada quando eu trato hoje, né? Com carinho, com respeito, Começar, né, com Mara? amor. Plantando, né? Exatamente. Verdade. Que as pessoas tenham essa consciência. E realmente, como Michele falou, visitem. Visitem. Antes de fazer qualquer crítica, né, antes de tomar qualquer conclusão em relação a algum assunto, vão visitar, vão conhecer as instituições de perto, ver como funciona. Porque para falar tem um monte, né? Aí ajudar
É verdade. Ajudar são poucos. É verdade. Né? Mas graças a Deus, aqueles que são parceiros estão sempre ajudando a gente. Que para não citar nome, que às vezes são muitos. Só a gratidão aí. É verdade. E quem quiser ajudar, estamos disponíveis. Aberto. Estamos abertos, nem disponível, abertos. É verdade. É verdade. Quando chega alguma coisa assim, você tá precisando ali na hora, né? Mas é uma alegria, viu? É uma alegria. Pra suprir. Parece uma mãe que tá fazendo a comida para os filhos, que chega a comida. É uma Deus alegria. ouviu. Deus ouviu, é verdade. Por isso que eu digo, não deixe do pouco que você tem, de você estar ali ajudando. Porque às vezes o pouco é o que o dia você tá precisando. Exatamente. Né? Isso é verdade. Você falou uma coisa certa. Então, chegamos ao final. Estaremos de volta, né, Mara? Isso. Na próxima Quinta-feira. quinta-feira.